Olá, amigos da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao programa Bíblia Fácil. Esse programa que todas as semanas procura abrir a Palavra de Deus e trazer para nós algum ensinamento do que Cristo ensinou. O curso Ensinos de Jesus é o que estamos seguindo nessa temporada e hoje vamos aprender o que Jesus ensinou sobre sua volta. Este que será o maior acontecimento da história humana. Por isso, pegue a sua Bíblia e se junte a esse grupo nesse estudo todo especial. Quero lembrar a você de que essa temática nós temos ela em forma impressa e você pode solicitar esse guia impresso a qualquer momento que você desejar. O guia impresso é um presente da Novo Tempo para você e aqui você vai encontrar todos os 18 temas que nós estamos estudando aqui no programa. É um presente da Novo Tempo para você. Você pode ligar para nós no telefone 0 operadora 12 21 27 3121. Lembre-se, ligar em horário comercial, tá bem? Você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. É 12 98100 1615. Ou você pode acessar o nosso site agora, novotempo.com/Bíblia Fácil, e ali você faz a sua solicitação de forma online. Num prazo de pelo menos 30 dias, chegará na sua casa através dos correios e você não paga nada por isso, graças ao apoio sempre dos Anjos da Esperança. Quero convidar você a se juntar a esse grupo de amigos que vieram de vários estados do Brasil e estamos aqui, ao longo dessas semanas, procurando aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus. A cada semana caminhamos numa nova temática e hoje vamos estudar a respeito do maior evento da história humana, que será a volta de Cristo a essa terra em glória e majestade. Quero aproveitar e fazer um convite especial para você. Visite-nos em uma de nossas igrejas. Existe aí perto de você uma igreja adventista, onde você tem também nos domingos à noite um momento especial para se estudar a Palavra de Deus. Você pode acessar o site encontreumaigreja.com.br e lá você vai saber o endereço de nossas igrejas. encontreumaigreja.com.br. Acesse o site, faça-nos uma visita e você será muito bem recebido. Vamos agora pegar nossas Bíblias e vamos para esse tema, o tema da volta de Jesus. Mas a gente tem um hábito aqui, né? A gente nunca começa a estudar sem antes fazer uma oração. E se você puder, ore comigo também agora. Nosso Pai querido, muito obrigado por todas as bênçãos e pela oportunidade de mais uma vez nos reunirmos para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito possa nos iluminar mais uma vez e que nós compreendamos a Tua vontade para a nossa vida. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Eu queria começar com um texto muito especial do Evangelho de São João. É uma promessa que Jesus fez a respeito da sua vinda, quando ela seria. João capítulo 14, versos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Cristo é um homem de palavra, né? Ele nunca falhou em suas promessas e certamente ele não falhará nessa. Ele prometeu que vai voltar a essa terra para buscar os seus, levá-los para estar com ele para sempre na casa do Pai. Essa casa do Pai, o Apocalipse chama de a Nova Jerusalém, a cidade santa, que Deus está preparando para os salvos. Lá em Apocalipse capítulo 21, a gente tem uma descrição, né, de como será essa cidade. Mas Cristo está preparando o lugar. E quando ficar pronto, quando chegar a hora, Ele vai voltar para buscar os seus. A volta de Cristo a essa terra será o acontecimento mais extraordinário da história humana. Um acontecimento jamais visto, porque será com a volta dele que o pecado terá o fim, o mal terá o fim. E para todo sempre, os salvos viverão na presença dele
sem a presença do pecado. Lembra que quando estudamos a respeito de salvação, vimos que ela se opera em 3 tempos? No passado, nós somos livres na justificação da condenação do pecado. No presente, somos livres do poder do pecado, na santificação. E no futuro, seremos salvos da presença do pecado, na glorificação. A glorificação dos salvos é a transformação que os corpos dos salvos sofrerão no momento em que Jesus voltar. Então, hoje nós temos que responder algumas perguntas. Jesus vai voltar, mas como será a volta de Jesus? Então, vamos olhar para uns textos da Palavra de Deus. O próprio Cristo, aqui em Mateus capítulo 24, verso 27, ele diz assim: porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. O que Jesus quis dizer com essa palavra? É que a volta dele será visível. Um relâmpago não se oculta no céu, todos podem percebê-lo. Assim será a volta de Jesus. Ele vai aparecer nos céus e todos os olhos o verão. É isso que diz Apocalipse 1,7. Olha o que diz Apocalipse 1,7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. O Apocalipse não só diz que todo olho verá Jesus voltar, como também diz que aqueles que mataram a Cristo o verão voltar, até aqueles que o traspassaram. Lembra que Jesus teve as mãos, os pés e o lado traspassado? Estes que mataram a Cristo, eles vão ressuscitar para ver Jesus voltar. Porque se eles verão Jesus voltar, então eles vão ressuscitar, um pouco antes da volta de Cristo, apenas para vê-lo voltar e voltarão a morrer, porque estes que mataram a Cristo se perderam. Então eles ressuscitam para vê-lo voltar e depois morrerão. Agora, quando Jesus voltar, quem é que vai vir em sua companhia? Mateus 25, 31, assim diz o texto: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Quem é que vai acompanhar Cristo em sua vinda? Todos os anjos. E os anjos virão, sabe para quê? Para reunir os salvos dos 4 cantos da terra, de norte a sul, de leste a oeste. Então, as famílias que foram separadas pela morte, agora serão reunidas. E essa será a missão dos anjos, reunir as famílias. Então, imagine você, alguém que morreu e a pessoa não pôde nem se despedir, não teve nem o corpo para velar. Agora vai encontrar a pessoa querida. Os anjos vão reunir as famílias. Essa será a missão deles. E qual vai ser o objetivo da volta de Cristo? Jesus mesmo declara: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme suas obras. Nós aprendemos já aqui que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Agora, o juízo de Deus, ele opera pelas obras. A recompensa será dada de acordo com a obra de cada um. Então, quando Cristo voltar, a recompensa vai ser dada a cada um de acordo com suas obras. Fernanda. Então, pastor, o senhor falou que haverá uma nova vida sem pecado, sem dor, sem sofrimento, onde Jesus vai nos levar. Aí está falando que vai dar a cada um segundo as suas obras. Né? Então, a gente sabe que tem pessoas que pecaram mais, pessoas que pecaram menos. E aí? Então, chegar lá no céu, vai haver pessoas que vão estar vivendo uma vida inferior a outros por causa de suas obras, é isso? Não, o sentido aqui é o seguinte: cada um vai receber ou vai ser retribuído de acordo com as suas obras. Se as obras foram boas, evidenciavam que ele estava salva. Então, evidenciavam que ela havia se entregue a Cristo
e havia vivido a sua experiência cristã. Então ela vai ser salva. Se as obras eram más, evidencia-se que ela não tinha Cristo no coração, por isso a sua recompensa será a morte eterna. Então, quando diz que cada um vai receber segundo as suas obras, são duas as recompensas. Ou é salvação, ou é perdição. Então, ou você vai ser salvo, ou você vai ser condenado. Mas, por exemplo, o ladrão da cruz, ele teve muitas obras ruins. Né? Ele viveu uma vida sem seguir nenhuma obra boa, mas Jesus fala para ele naquele momento que ele será salvo. Certo. Né? Então, naquele momento, independente dele ter tido várias obras ruins, ele é salvo. Né? Então, a gente entende que no céu, cada um terá recebido de acordo com o que praticou aqui ou não. Né? Eu acho que são dois momentos da história do ser humano. Nós não estamos ensinando que ninguém é salvo pelas obras. Estamos dizendo que a recompensa vai ser dada de acordo com as obras. Por quê? Porque as obras evidenciam quem está salvo e quem não está. Então o ladrão na cruz teve uma vida de maus atos. Mas quando ele se entregou a Cristo, todas as obras ruins que ele havia praticado, toda a sua vida de pecado, ela foi perdoada. E se Deus perdoa, ele esquece completamente. Desde o momento que ele aceitou a Cristo como seu Salvador, ele estava salvo. Agora, esse ladrão fez alguma boa obra? Não fez. Por que não fez? Porque quando ele tomou a sua decisão, ele já estava numa cruz. Então ele não teve condições. Mas como nós somos salvos pela graça, ele se salvou pela graça. Agora ele vai receber a recompensa dele de acordo com as obras. Como ele aceitou a Cristo, ele está salvo, mesmo sem ter as boas obras que não teve tempo de praticar. Então, quando nós praticamos boas obras porque aceitamos a Cristo, essas obras só evidenciam que nós estamos salvos. Então, é a vida eterna. Agora, se eu não aceito a Cristo, eu pratico má obra. Esta má obra só evidencia que eu serei condenado. Então, a recompensa que ele vai retribuir não é na quantidade de obra praticada, é se a obra é boa ou se a obra é má. Porque a obra não salva, mas ela evidencia se a pessoa é salva ou se a pessoa é uma condenada. Então, o que é salvo produz os frutos do Espírito e o que é condenado produz as obras da carne. É por isso que o Novo Testamento faz uma clara distinção entre frutos do Espírito e obras da carne. Se você for para Mateus 25, Jesus contou uma parábola e ele diz assim, quando vier o Filho do Homem, ele vai dizer assim, vinde benditos do meu Pai, entra na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, me deram de beber, estava nu e me vestiram, preso e foste ver-me. Ou seja, essas boas ações que eles praticaram com os semelhantes evidenciavam que eles estavam salvos. Então não é a quantidade de obra que vai determinar o meu status de salvação, mas ela determina se eu estou salvo ou não. Certo? Aqui, depois aqui. Sim, Daniele? Pastor, eu não vou lembrar a referência, mas tem uma passagem bíblica que fala de obras de feno, de palha e de madeira, como sendo qualidade de obras. Eu entendi que no juízo, de fato, você vai receber uma recompensa maior ou não, dependendo da qualidade das suas obras. E, inclusive, na parábola dos talentos, que fala que o servo recebeu 5 e transformou em 10, o outro 2 em 4 e o outro 1 enterrou. E esse foi condenado. Então, servo bom e fiel, no pouco foste fiel, no muito te colocarei, recebeu a recompensa, dependendo da qualidade das obras também. Aí eu entendi essa passagem que o senhor falou, como de fato recompensas diferenciadas na hora de entrar no céu. A parábola dos talentos, né? Lá você tem alguém que recebeu 2, 5 e 1, né? O que recebeu 5, devolveu 10. O que recebeu 2, devolveu 4. E o que recebeu 1, enterrou. O que é o talento na parábola? É a habilidade que a pessoa teve de negociar.
Então, dons e talentos ensinados no Novo Testamento são as habilidades espirituais que Deus nos dá. O que a palavra está sendo ensinado nela? Que quando Deus dá a você uma habilidade e você usa ela para Deus, Ele vai aumentar a sua habilidade, a sua utilidade no reino dos céus. A parábola nada tem a ver com a recompensa da vida eterna. A parábola tem a ver com o trabalho que Ele desenvolve. Então, por exemplo, se Deus me deu um talento e eu uso esse talento, Ele vai multiplicar esse talento para que cada vez mais eu seja uma pessoa útil à causa dele. Você percebe que todos eles vão continuar trabalhando. E aquele que enterrou o seu talento, que nada fez, ele perdeu o talento que Deus havia dado para ele. Então, os talentos na Bíblia são usados como os dons, talentos, são as habilidades que Deus dá para que nós trabalhemos para Ele. Então, quando Jesus voltar, esses talentos, se eles foram empregados da forma correta, é o que vai determinar a minha salvação ou a minha perdição. Agora, quando nós chegarmos no céu como grupo de salvos, como que alguém tem uma recompensa maior do que o outro? Se a recompensa máxima é a salvação. Então, a recompensa que Deus promete a todos nós é a salvação, que é a vida eterna. E não tem como você dar uma vida maior para alguém ou para outro. Eu não sei se você entendeu meu raciocínio. Então, como que eu posso pensar em graus de recompensa no céu, se a recompensa é a salvação? Então, o fato de estar salvo, essa é a recompensa. Então, a retribuição que Ele vai dar é a seguinte: se você praticou boas obras, porque Cristo habitava no coração, você está salvo. Se você praticou má obra, porque Cristo não estava no coração, você está condenado. Então é por isso que só existe dois caminhos para o ser humano: é a salvação ou é a perdição. Agora, se eu pensar em graus de recompensa, o que seria esse grau de recompensa? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que há reservado para aqueles que amam o Senhor. Eu não posso dizer uma coisa que está no céu, né? Mas assim, como existe essa parábola forte e essa referência, que se alguém quiser me ajudar na referência, de obras de feno, não é? Que são frágeis, de palha, que é mais forte que o feno, mas também é efêmera, e as de madeira que duram mais tempo, eu entendi que a interpretação seria dessa forma mesmo, porque senão o fato de estarmos salvos nos vai acomodar. E salvo, então, eu vou ficar aqui quieto, sentado no banco da igreja, quando você tem os talentos para serem desenvolvidos. Né? Eu entendi dessa forma. É uma forma de estimular a pessoa a pôr o teu talentos em prática. Aí está forma correto. De honrar a Deus. Aí está correto. Nós temos que colocar os talentos em prática. Agora, todo aquele que coloca o seu talento em prática, você claro que vai concordar que uma pessoa que serviu a Deus 1 ano com seus talentos, trabalhou menos do que aquele que serviu 40 anos. Certo? Então, ambos usaram os talentos, só que um trabalhou 1 ano e morreu. O outro trabalhou 40 anos e morreu. Quem trabalhou mais? Quem trabalhou 40 anos. Mas qual vai ser a recompensa de ambos? A vida eterna. Quando Paulo fala, a respeito da questão desse tipo de obras, eu acho que a ênfase ali é a seguinte: a obra, qual é o motivo da prática da obra? Então eu acho que tem mais a ver com o princípio pelo qual eu pratico. Porque eu posso fazer boas coisas sem ter Cristo no coração. Mas até a boa obra que eu faço sem Cristo, ela é má obra. Então, para Deus isso não importa. Deus quer a obra genuína, o serviço genuíno. Eu posso estar auxiliando uma pessoa com segundas intenções. Então, pode ser até um bom auxílio naquele momento, mas essa boa obra está manchada por uma segunda intenção. Então, eu penso assim, né? E Deus é um Deus de justiça, Ele vai julgar de formas diferentes do ser humano, não é? Então, claro. A gente não sabe como Ele vai fazer, mas Ele vai olhar a intenção do coração. Isso, e Ele vai saber o motivo que levou, aquela boa obra ou não. Agora, você quer ver uma outra parábola que pode nos ajudar? Lembra a parábola dos trabalhadores? Quando Jesus chamou para trabalhar na vinha, teve um que chegou lá 7 da manhã, O outro foi 12:00, o outro foi 4 da tarde.
Aí um trabalhou 1 hora, o outro trabalhou 6, o outro trabalhou 10. Jesus pagou o mesmo salário para todos eles. Aí quem chegou de manhã veio reclamar com o Senhor, mas espera aí, eu trabalhei aqui desde de manhã cedo e ganho o mesmo salário que esse trabalhou 1 hora? Aí o Senhor disse o que para ele? Olha, o que eu combinei com você? Eu não combinei com você pagar X por essas horas? O que te importa se eu quero pagar a mesma coisa para ele que trabalhou 1 hora? Eu entendo que essa parábola ensina para mim de que o reino dos céus não é conquistado pela quantidade de obra que eu pratico. Não é o tempo de serviço que me garante a vida eterna. Porque tem um trabalhador da hora 1/10. E quem é esse trabalhador? O ladrão na cruz. Chegou na última hora. Alguém diz até assim que esse foi o maior ladrão do mundo, né? Porque ele roubou a vida inteira e na hora da morte roubou a salvação. Quer dizer, ele não roubou a salvação, né? Porque nós somos salvos é pela graça. Então a gente aprende dessa parábola que não importa o tempo de trabalho, não é isso que vai determinar a minha salvação, é a forma como eu trabalho. Eu trabalho para o Senhor com dedicação, então pelo menos essa é uma visão, né, que eu gosto de partilhar. Sim, amiga. Muitos têm o pensamento de que quem não for... Põe mais perto. Assim. Muitos têm o pensamento de que quem não for para o céu fica perambulando por aqui. Uhum. Como dizer sobre isso? Nós vamos ter um tema que vai falar só sobre a morte. Mas a Bíblia é clara em dizer que quem não for para o céu, ele vai ser condenado. Essa condenação é a morte eterna. Então, a Bíblia diz que finalmente os ímpios todos serão destruídos. Então, a pessoa quando morre, ela entra por um estado de inconsciência e se ela não está salva, nós vamos ver alguns textos hoje, ela não vai ver Jesus voltar. Quem morre hoje não está salvo, não verá Jesus voltar. E vai ressuscitar na segunda ressurreição, que Jesus chama de a ressurreição da condenação, para ser destruída. Então não existe essa história de perambular, de consciência após a morte. A pessoa vai ser salva ou vai ser condenada. Só tem 2 caminhos. Esmeralda? Então, pastor, voltando um pouquinho, falando sobre a salvação, sobre a obra, né, sobre a recompensa, e a gente aprende assim que você faz as boas obras, você tem a salvação, e também falam-se muito assim de galardão, que seria o que como o senhor falou, um status, uma posição. O galardão, junto. Galardão é um sinônimo para recompensa. É a mesma coisa. É. E a recompensa no sentido é a salvação. A recompensa é a salvação para quem se preparou, aceitou a Cristo, né? E condenação para aquele que não se preparou. E seríamos assim, tudo no mesmo patamar, no céu. Tudo. Bom, pode ser que haja mistério que não está revelado, né? Como ela mencionou, 1 Coríntios 2,9, né? Deus está preparando coisas, mas eu entendo por esse texto de que a recompensa, o galardão é a salvação. Então, o fato de eu estar salvo ou não. Agora, quando chegarmos nos céus, todos nós estamos salvos. Essa é a recompensa que Deus prometeu. O estar salvo, o ter vida eterna. É isso que eu entendo. Certo? Cíntia? A questão da volta de Jesus que o senhor está falando, é a mesma coisa que arrebatamento? Arrebatamento é uma crença popular de que os fiéis serão arrebatados, serão tomados antes da volta de Jesus. Então, nós vamos ver alguns textos que contrariam fortemente o arrebatamento. Então, a ideia do arrebatamento é que quem é fiel a Deus, ele vai desaparecer em algum momento. Ele vai ser arrebatado. Mas os textos que nós já lemos aqui já começam a ensinar o contrário. Estão dizendo que quando Jesus voltar, cada um vai receber a sua recompensa. Não recebe antes. Que quando Jesus voltar, os salvos serão recolhidos pelos anjos. E nós vamos ver também a questão das ressurreições. Então, o arrebatamento secreto, ele não tem base na Bíblia. E cada texto que nós lermos hoje vai evidenciar o contrário. Nós vamos avançando e a gente vai voltar a esse tema, tá ok? Sim, Esmeralda? É só assim, porque ela falou do arrebatamento, né? Mas quando Jesus volta, não teria o milênio? O milênio se inicia com a volta de Jesus. E depois ele voltaria?
para julgar? Não. Não. Quando Cristo volta, todo o caso já está decidido. Ele leva para o milênio os salvos no céu. No céu. Depois ele volta. Depois ele volta para essa terra para estabelecer nessa terra o novo Éden. Então, nesse milênio seria, não arrebatamento, mas levado. As pessoas... A palavra arrebatar quer dizer tomar. Tomar, levar. Então, quando Cristo... Exatamente. Quando Cristo voltar, as pessoas serão levadas para os céus. Então, a única vez que aparece a palavra arrebatamento na Bíblia é nesse contexto, quando Paulo diz que Jesus vai descer dos céus e nós seremos arrebatados até o seu encontro, levados até o seu encontro. Mas no momento que ele voltar, como veremos os textos agora. Nós vamos para o intervalo, assim que voltarmos, vamos ler outros textos falando a respeito da volta de Jesus. Não saia daí, a gente já volta. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo a respeito da volta de Cristo. Vimos no primeiro bloco que ele prometeu voltar e quando ele voltar ele virá com todos os anjos. Os salvos serão então reunidos dos 4 cantos da terra e levados para encontrá-lo, nos ares, como veremos agora. Quais serão as consequências da volta de Jesus? Vamos analisar alguns textos do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 15, Paulo diz assim, verso 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. O que significa dormir nessa passagem? Morte. Nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, melhor, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Verso 53. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo que é mortal se revista da imortalidade. Eu pergunto, quando é que os salvos serão glorificados? Na volta de Jesus. A trombeta vai tocar, Cristo vai descer dos céus e os salvos serão transformados. Quem estiver vivo vai ser transformado num abrir e fechar de olhos. Quem estiver morto vai ressuscitar transformado. Aonde está o arrebatamento secreto? Se as pessoas serão glorificadas na volta de Cristo e elas estarão aqui para recebê-lo, para onde alguém foi arrebatado? Então veja, todos os textos que vamos ler aqui, eles combatem a ideia de um arrebatamento secreto, como é ensinado. Vamos ver mais. O que vai acontecer com os ímpios que estiverem vivos? Eles não aceitaram a Cristo e eles estão vivos. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, quando Cristo volta, a manifestação da vinda dele, os eventos sobrenaturais que vão acontecer, descritos em Apocalipse, capítulo 6, os montes e ilhas moveram dos seus lugares. Então, o que vai acontecer? Os ímpios morrem. Então, quando é que os ímpios morrem? Os que ainda estiverem vivos, na volta de Jesus. Porque muitos deles irão morrer durante a queda das 7 pragas. Então, as pragas cairão antes da volta de Cristo. Muitos morrerão durante as pragas. E quem sobreviver às 7 pragas, morre na volta de Jesus. Lembrando que as 7 pragas só cairão sobre os ímpios. Elas não atingem os salvos. Vamos avançando. O que é que vai acontecer com os justos que estiverem mortos? A pessoa aceitou a Cristo, morreu salva. O que vai acontecer? 1 Tessalonicenses 4,15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, os mortos. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, mais uma vez a trombeta aqui sendo tocada, descerá dos céus. Quem é que vai descer dos céus? Cristo.
E os mortos em Cristo vão ressuscitar? Primeiro. Então, quem morreu e está salvo, vai ressuscitar quando? Na volta de Jesus. Agora, Paulo diz assim, nós, os vivos, não precederemos os que dormem. Não vamos na frente, não nos anteciparemos. Nós vamos aguardar que eles ressuscitem e depois todos juntos, agora transformados, vão encontrar Jesus. Avancemos. Os justos só ressuscitam quando Jesus volta. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você. Nós cremos que Adão se arrependeu e esteja salvo. Aonde está Adão? Dormindo, no pó da terra. Nós cremos que Daniel foi um homem fiel e está salvo. Morreu há 2.600 anos. Aonde está Daniel? No pó da terra. Todos os salvos, de todas as eras. Nós cremos que Paulo morreu e está salvo. Cremos que Pedro morreu e está salvo. Aonde eles estão? No pó da terra. Esperando o quê? Jesus voltar. Porque os justos que morreram só ressuscitam quando Jesus voltar. É por isso que a recompensa só será dada na volta dele. Esmeralda. Só para fazer um complemento, a gente vê, assim, passa uma ideia diferente. Eu já fui em velório, em enterro, né? Onde o pregador, ou o padre, ou quem for tá falando, ele fala assim que ele morreu, né? E ele está bem porque ele já está nos braços do Pai. Né? E, no caso, não, ele vai estar deitado, ele vai estar dormindo, não sei se é pouco. Se alguém, quando morre, já vai para os braços do Pai, eu não sei o que vai, vamos supor que alguma coisa vai, Jesus vai voltar para quê? Se já foram para lá. Então, é um ensinamento que passa e todo mundo está ali chorando e está alegre, porque já sabe que o pastor, o padre, a pessoa está falando, não, ele já está bem, ele está alegre, nós temos que se alegrar porque ele está descansando já, né, nos braços do Pai, entendeu? É um ensinamento, né, que está passando errado. A crença popular é que quando a pessoa morre, alguma coisa, alma, espírito, alguma coisa que eles pensam, isso vai para o Pai. E a pessoa já começa a receber a recompensa. Bom, isso aí é imortalidade da alma. Isso não é bíblico. E a imortalidade da alma é a primeira mentira que o diabo contou nesse planeta. Estão lembrados da serpente? Olha, Eva, se você comer, você não vai morrer. Vai morrer. Então, a ideia que a alma é imortal é a primeira mentira que o diabo contou na Terra. E hoje, ela é popular. E em muitas igrejas se defende que a alma é imortal. A pessoa, quando morre, já vai se encarnar, já vai para um outro plano, já vai para o céu. Tudo isso é a imortalidade da alma. E a Bíblia condena isso. Porque a Bíblia, em dezenas de textos, mostra que quem morre está dormindo, num estado de inconsciência. E você quer ver uma prova disso? Olha então para a história de João capítulo 11, Lázaro. Lázaro morreu e 4 dias depois Jesus o ressuscita. Ué, mas Lázaro não estava já em algum lugar? Não tinha ido para o céu? Não, estava lá, morto lá. E Jesus vai lá e ressuscita ele. Por que Jesus esperou 4 dias para ressuscitar Lázaro? É porque as pessoas ensinavam nos dias deles de que em até 3 dias a pessoa era levada para algum lugar. Jesus esperou dar os 3 dias e passou mais um, para ficar claro para todo mundo que quando alguém morre, não vai para lugar nenhum. E eu sempre digo que morto, se ninguém levar, nem para o cemitério ele vai. Alguém tem que levar. Então, quando a pessoa morre, ela está morta, ela está dormindo. É o que Jesus disse. Lázaro morreu, Lázaro dorme. Então, a morte é um estado de inconsciência. E é por isso que quem morreu, salvo, vai esperar Jesus voltar para receber a recompensa. Fernanda. Você citou vários que morreram, né? Pedro, Paulo. Mas e Maria, que muitos falam que ela foi assunta aos céus? Tem alguma coisa na Bíblia, alguma passagem que traz o motivo desse culto a Maria? Porque eles falam que ela foi assunta ao céu, né? A Igreja Católica. A tradição ensina que Maria foi levada para os céus, que ressuscitou e foi levada. A Bíblia não fala nada disso.
Então Maria se encaixa no mesmo caso de Pedro, Paulo e outros. A gente entende que ela está esperando a volta de Cristo para ser ressuscitada. A gente crê que foi uma mulher piedosa, quem Deus escolheu para trazer o Messias à Terra. Nós cremos na salvação de Maria. Agora, ela vai ressuscitar como todos os outros quando Jesus voltar. E a crença na Assunção da Virgem Maria é uma crença que foi levantada pelo catolicismo na Idade Média. Ou seja, nos primeiros séculos, ninguém ensinou isso. E por que passou-se a se ensinar na Idade Média? Então se cria uma história, se cria uma tradição e as pessoas passam a crer na tradição ao invés da Bíblia. Por isso que não é seguro seguir a tradição, é seguro ficar com a Bíblia. Daniele? Pastor, quando eu estava falando da palavra para minha mãe, que é católica, eu fiz essa pergunta a ela. Ela falou que Maria ascendeu aos céus sem sequer morrer. Eu disse, onde está na palavra? Ela disse que se incomodou tanto que foi perguntar ao padre, né, onde ela congregava. E o padre respondeu dizendo que era apenas uma questão de fé, que não tinha nada escrito. Porque, na verdade, existem, não sei se outra denominação fora católica, que a Bíblia não é suficiente, não é? Uhum. E, então, eles têm aquelas questões de concílio, e quando assina, o Vaticano assina, o concílio vira a verdade sobre a palavra de Deus. Então, se eles definiram que Maria ascendeu aos céus mesmo sem prova disso, e está lá assinado em algum concílio, aí ele está superior à Bíblia. Mas, assim, eu ia falar de uma questão do monte da transfiguração, quando apareceu Elias, Moisés, não é? E Cristo para os apóstolos. Se tivesse sido Enoque e Elias, a gente teria pensado assim, não, foram transladados, aí tudo bem, eles podem aparecer. Mas aí Moisés morreu, ele apareceu. Uhum. Então foi uma exceção. Como é que a gente vê essa a gente entende como exceção. Porque se a Bíblia menciona que Moisés estava ali, certamente Deus o ressuscitou. É por isso que quando a gente vai lá para o livro de Judas, você percebe uma briga entre o anjo do Senhor e o próprio Satanás pelo corpo de Moisés. A ideia que quer passar o texto é a seguinte: o diabo não queria que Deus ressuscitasse Moisés, que ele fosse mantido na morte. E Deus não, Deus o ressuscita e repreende Satanás porque ele quis ressuscitá-lo. Então você tem em Moisés uma exceção. E é claro que quando Deus faz as coisas, ele sempre faz com um propósito. No Monte da Transfiguração, você tem além de Cristo, que se transfigura em Deus, você tem Moisés e Elias. E naquele momento eles se tornam tipos. Elias representando os salvos que serão salvos sem passar pela morte. E Moisés representando os salvos que passarão pela morte, mas serão ressuscitados. Então, há exceções na Bíblia. Moisés é uma delas. Ele está ressuscitado. E está porque ele apareceu com Cristo. Agora, existem outras ressurreições que a Bíblia fala. Por exemplo, quando Jesus morre e ressuscita, o Evangelho de Mateus diz que vários santos que estavam mortos ressuscitaram quando Jesus ressuscitou. Eles apareceram a muitos na cidade de Jerusalém e a gente entende que esses santos foram levados para os céus. Deus os levou. Quem são eles? A Bíblia não menciona o nome, né? Então, mas há exceções de ressurreição. Então, a exceção, ela foge à regra. Então, todo mundo que morreu está morto, a não ser que a Bíblia declara que ele está vivo, que é o caso de Moisés. Todo mundo que morreu está esperando a recompensa, a não ser Enoque e Elias, que a Bíblia diz que já estão no céu. Já receberam a recompensa, já estão lá. O que vai acontecer com os ímpios que estiverem mortos? A pessoa não aceitou a Cristo e morreu. O que vai acontecer com ele? Não vos maravilheis disto, palavras de Cristo, né? Porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, Cristo falou de duas ressurreições.
Só que essas duas ressurreições, elas estão separadas por um prazo, por um período de 1000 anos. Olha o que diz Apocalipse capítulo 20, verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem o quê? Os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então veja, quando Cristo volta, os mortos salvos ressuscitam. E quem é perdido, ímpio e está morto, permanece morto. Jesus vai para os céus com todos os salvos. Lá acontecerá o milênio. Por 1000 anos os salvos estarão nos céus. Os ímpios, todos mortos. E a terra, desolada e vazia. A terra vai permanecer desolada e vazia por 1000 anos. E essa terra vazia e desolada vai ser a prisão de Satanás e de seus anjos por 1000 anos. Passaram-se 1000 anos, os ímpios ressuscitam. O diabo agora é solto. Por quê? Porque agora ele tem gente de novo para tentar. E ele vai convencer os ímpios a atacar a cidade santa que vai descer do céu depois do milênio. João viu a cidade santa descer dos céus. E ela desce depois do milênio. E ela vai pousar na terra. E o diabo vai levar todos os ímpios a tentar assaltar a cidade. Vamos ler essas palavras em Apocalipse, né? Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja, e o número destes é como a areia do mar. Que nações o diabo vai tentar seduzir? Os ímpios que ressuscitaram 1000 anos depois da volta de Cristo. E o diabo vai convencê-los de que eles podem assaltar a nova Jerusalém que desceu do céu. Aí continua a leitura, verso 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então, este fogo que desce dos céus e consome os ímpios é o que a Bíblia chama de segunda morte ou morte eterna. Aqui temos o fim do ímpio, dos anjos maus e do próprio Satanás. Todos eles serão exterminados nesse fogo. E o mesmo fogo que vai destruir Satanás, os anjos e os ímpios, vai purificar o planeta Terra e esse planeta voltará a ser a morada dos salvos. E aqui, para toda a eternidade, os salvos habitarão. Aí João viu um novo céu e uma nova terra. Pois o novo céu pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Então, o céu novo que João viu é esta terra renovada pelo fogo que destruiu todos os ímpios. Esmeralda. Só para tirar uma dúvida. Esses mil anos, né? O ímpio vai ficar na terra. E esse ficar na terra, eles casariam, teriam filhos? Não, eles estão todos mortos. Mortos. Então vai ser um estado de inconsciência. Isso. Vai ser a mesma quantidade, assim, dos ímpios que ficaram, vai ser essa que eles vão para a guerra, né? Todos os ímpios que morreram na volta de Cristo, ou que já estavam mortos antes dela, todos esses ímpios ficarão 1000 anos mortos. Passados os 1000 anos, todos ressuscitarão. O Apocalipse até diz assim, o número destes é como a areia do mar. Isso que dá... Serão milhares e milhares de perdidos. Que as pessoas têm dúvida nesse entendimento. Será que eles vão multiplicar, casar? Não. Não vão ter mais chance de salvação. Os 1000 anos, eles estão mortos. É um estado de inconsciência. Para os salvos se passarão 1000 anos. Para eles vão se passar tempo algum. Porque quem está morto não tem consciência de tempo. Então, ele morre na volta de Cristo e imediatamente ele já abre os olhos. Já terão se passado 1000 anos. Por quê? Porque para quem está morto não tem tempo. É igual você adormece e acorda 8 horas depois. Você viu o tempo passar? Você teve consciência do tempo? Não. Você fechou o olho e abriu.
assim será para os ímpios. Assim também será para os salvos. Os salvos que morreram em Cristo, como Adão, ele fechou os olhos e vai abri-los. Para ele não passou tempo nenhum, para nós se passaram 6.000 anos. Mas para ele não se passou tempo algum. Fernanda. Então eu posso entender que os salvos serão uma minoria, tipo, apenas uma cidade, né? Porque João viu uma cidade descendo dos céus. O resto que estava aqui está tudo morto. Correto? Então, vai recomeçar um novo mundo a partir daqueles que vão descer nessa cidade santa, mas serão minoria. É isso que eu devo entender? Nós entendemos que eles serão minoria em relação ao número de perdidos. Mas quantos são? O Apocalipse dá essa ideia para a gente. Olha para o capítulo 7 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. Quantos são? Aí diz o texto, uma grande multidão que ninguém podia enumerar. Então, se os ímpios são comparados à areia do mar, porque é uma grande quantidade de perdidos, você também terá uma grande quantidade de salvos. Agora, nós entendemos pela Bíblia que a quantidade de salvos será menor que a quantidade de perdidos. Mas mesmo sendo menor, é uma multidão que ninguém podia contar. Sim. É só para eu entender, porque na volta de Cristo vai se separar, né, os ímpios e os justos, e os justos vão para esses 1000 anos, e aí fala-se que seria o juízo dos ímpios, mas no caso não do juízo, porque eles já estão condenados, aí não teria outra chance, né? Só para entender essa parte. Não seria um juízo, seria uma consequência. Nós vamos ter uma lição sobre o juízo e vamos trabalhar mais esse assunto. Mas o juízo dos ímpios não é um juízo que determina a sua salvação ou perdição. É um juízo de comprovação que determina o motivo da sua perdição. Então, o caso dele vai ser analisado só para saber por que ele se perdeu, não para dar a ele um direito de salvação. Porque salvação é definida antes da volta de Cristo. Quando Jesus voltar, todo ser humano já teve seu caso decidido. E após isso não dá para mudar de time. Nem salvo se perder, nem perdido se salvar. Daniele. Pastor, salvo engano, o senhor me corrija. Quando fala da volta de Cristo, não fala que ele virá com seus anjos e santos? Não, santos anjos. Ah, bom. Certo? Então existem traduções incorretas, né? Pode ser. Porque em alguns lugares se ensina que, inclusive, nós, os salvos, também desceremos com Cristo na segunda vinda dele, aqueles que já foram. Então é contraditório isso. Talvez a ideia de que alguém foi arrebatado, é isso? Provavelmente. Então, o senhor já falou, né? Que não existe arrebatamento. Então, a ideia... É a tradução mesmo. Pode ser que alguém apresente a ideia de que as pessoas foram arrebatadas e agora voltam. Mas então, quem é que foi arrebatado? Os salvos. Se os salvos foram arrebatados, ele volta agora para buscar quem? Se os salvos já foram arrebatados. Um dia, conversando com o pastor a respeito do arrebatamento, eu fui fazendo perguntas para ele, para entender o que ele pensava. Daqui a pouco ele parou assim, mas eu não sei. Então, existem coisas que a gente tem que buscar na Bíblia e dizer, assim diz o Senhor. Quando Jesus voltar, não volta nenhum salvo com ele. A Bíblia diz que vai vir ele na glória do Pai e com todos os anjos. Algumas expressões até seus santos anjos. Então, é eles que virão para buscar. Buscar quem? Buscar todos os salvos que estão aqui aguardando a volta dele. Então, nós estamos aqui. Quem é que já foi? Quem a Bíblia diz que já foi. Moisés já foi, Elias já foi, Enoque já foi. Esses 3. A Bíblia menciona por nome que eles foram. Tem mais um grupo de santos que ressuscitaram também. A Bíblia não dá nome para eles, a gente não sabe quem é. Essas são as exceções.
e todos os outros salvos estão esperando a volta de Jesus. Então, a doutrina do arrebatamento secreto, que é tão divulgada hoje, tão pregada hoje, ela tem sérios problemas. E o apóstolo Paulo é quem mais cria problema para essa visão. Porque Paulo diz assim, a trombeta vai soar, ele vai descer dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão, nós, os vivos que ficarmos, seremos transformados. Porque Paulo achava que Jesus voltaria nos seus dias ainda, né? Paulo não está falando de ninguém que já foi para o céu. Paulo está falando que Jesus vai voltar para levar ele para o céu. Se você ler a carta de Paulo a 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 6 em diante, Paulo diz assim, eu estou bem certo que eu combati o bom combate. Eu guardei a fé, eu completei a carreira. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas todos quantos amam a sua vinda. Então a coroa, ela só vai ser dada quando Jesus voltar. Não tem recompensa antecipada, a não ser para as exceções. E Deus tem as exceções pelos motivos dele, que eu acho que é pedagógico, nessa visão que eu falei da glorificação. E o que a palavra de Deus ensina para mim e para você? Jesus disse que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, angústia entre as nações, haverá homens que desmaiarão de terror, pois os poderes do céu serão abalados. Ou seja, Jesus descreve em Mateus e Lucas os sinais que hoje nós estamos testemunhando. E esses sinais todos apontam o quê? Que o fim se aproxima. Agora, nós não sabemos o dia nem a hora. Jesus disse isso, né? A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nós não sabemos. Então, a única segurança que nós temos é o quê? É estarmos prontos, nos prepararmos. Então, de nada terá adiantado nossa vida se nós não nos prepararmos para esse evento. De nada terá adiantado. Então, se eu passo por essa vida e não faço os preparativos necessários, de que me adiantou? Porque eu vou perder a maior bênção que o céu deu para o ser humano, a vida eterna. Então, aquilo que está prometido para mim e para você é a maior bênção que Deus poderia dar, que tensionava dar para Adão e Eva desde o princípio, viverem eternamente. Então, hoje só tem um caminho para mim estar pronto para esse momento. Por isso, compreendendo ser a volta de Jesus visível, pessoal, literal, decido hoje, pela graça de Cristo, fazer todo o preparo para aquele grande dia. Então, esse é o convite para mim e para você, fazer o preparo. Agora, como que se prepara para a volta de Jesus? Conhecendo a palavra e praticando o que aí está escrito. É assim que a gente se prepara. Conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer ao Senhor. Entender que o nosso lugar não é aqui e que nós estamos esperando a manifestação, a volta de Cristo, para então nos levarmos para os céus. Você tem essa esperança no seu coração? Você acredita que Jesus vai voltar a essa terra em glória e majestade para buscar todos os salvos? Ah, não? Você nunca ouviu falar nisso? É a primeira vez? Interessante. Mais de 300 textos no Novo Testamento falando da volta de Cristo. E infelizmente muitas igrejas não ensinam isso. Mas que bom que você hoje está ouvindo. Sabe por quê? Porque há tempo para você. Há esperança para você fazer o preparo devido. E enquanto ouvimos essa canção com Melissa Barcelos, eu queria que você pensasse. Jesus está voltando. Estou eu pronto para recebê-lo? O que precisa ser mudado em minha vida pela graça dele para estar pronto nesse dia? Pense nisso enquanto você ouve essa canção. O que vemos mostra o clamor
que está às portas, à volta de Jesus. O cenário já está de pé. Hosana já vem vindo, o Rei de Nazaré. Uma voz insiste em gritar no deserto do meu coração, preparado ou não ele virá. Santo, Santo, para sempre reinará, meu Senhor e Rei. Digno tu és de todo meu louvor, me assentarei com os teus e junto exaltarei ao Deus de Israel. Vi a cidade, Nova Jerusalém, que descia da parte de Deus. Eis que faço tudo novo aqui. Eu sou Emanuel, início, meio e fim. Uma voz insiste em gritar no deserto do meu coração, preparado ou não ele virá. Santo, Santo, para sempre reinará, meu Senhor e Rei. Digno tu és de todo meu louvor, me assentarei com os teus e junto exaltarei ao Deus de Israel. Digno tu és de todo meu louvor, me assentarei, eu me assentarei aos teus e junto exaltarei ao Deus de Israel, ao Deus de Israel. Todo cristão sincero anseia pela volta do seu Senhor. Porque no grande dia da volta de Cristo, o mal terá o seu fim. O sofrimento nunca mais existirá. A promessa de Cristo para nós é que Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima e a morte já não mais existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu anseio por esse dia. Eu perdi há alguns anos um pai com câncer. E aquele homem que me acompanhou por toda a minha vida, tive que levá-lo e deixá-lo num cemitério. O câncer levou meu pai. Tive que voltar a esse mesmo cemitério para sepultar um irmão que faleceu com apenas 51 anos, por causas desconhecidas.
Você que é pai e perdeu o seu bebê, um anjo vai aparecer para você e vai te devolver essa criança. Você que é esposa e perdeu o esposo querido, o pai dos seus filhos, um anjo vai trazê-lo de volta para você e você vai ser para sempre uma família. Você que perdeu também seu pai, perdeu a mãe que você tanto amava, um anjo vai devolvê-los para você. Você que perdeu seu filho, que havia acabado de passar no vestibular, ingressado na faculdade dos sonhos, e de uma forma súbita partiu. Você vai reencontrá-lo. Toda tristeza, todo sofrimento deixará de existir. Por isso nós temos que nos preparar para esse dia, porque será a concretização da nossa maior esperança. Jesus voltará para acabar com o mal que governa esse mundo, para dar fim ao pecado e às suas consequências. Isso tudo vai acontecer. Agora, se você não se preparar, você terá perdido a maior oportunidade, o maior dom, a maior recompensa que o céu podia dar a seres humanos. Por isso os nossos olhos têm que estar fitos nesse evento. Por isso que há tantos textos na Bíblia falando desse evento. Esta é a bem-aventurada esperança dos puros de coração. Que eu e você façamos todo o preparo para estar pronto nesse dia. Vamos orar por isso? Pai Santo, nós queremos crer na Tua breve volta. Nós queremos crer que o Senhor se aproxima. Nós queremos nos preparar para esse evento. Por isso, bondoso Deus, faz em nossa vida todas as mudanças que são necessárias. Muda, Senhor, o nosso coração. Muda, Senhor, o nosso pensamento. Muda a nossa vida. E prepare a todos nós para esse dia glorioso, para esse dia de reencontros, para esse dia onde nós iremos celebrar o início da eternidade. Por isso, bom Deus, conforte o nosso coração também com este desejo, com esta esperança. E que a despeito dos sofrimentos e misérias que hoje enfrentamos, os nossos olhos estejam fixos no Senhor, aguardando o glorioso dia da sua volta. É a nossa oração. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Obrigado, amigo, pela sua presença, pela sua companhia no programa de hoje. Na semana que vem, a gente volta a se encontrar para mais um tema da Palavra de Deus. Até lá.